O tema da mensagem de hoje é bênção ou desgraça? O que tens atraído para a sua vida? 1 Crônicas capítulo 13, versículo 9 diz assim: quando chegar à ilha de Quidom, Uzá estendeu as mãos para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o Senhor o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali perante Deus. Gálatas 6:7: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Feche seus olhos. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos atrair para as nossas vidas a bênção. A maldição, a desgraça é lançada por terra. Deus querido, nós iniciamos esta campanha falando de maldições bíblicas e as pessoas que aderiram ao tempo e de que maneira isso aconteceu. E hoje nós queremos encerrar esta campanha fechando a boca de leões, Senhor amado, declarando que a bênção virá sobre a nossa vida quando assim também desejarmos. Tu és o Deus que faz nova todas as coisas. Então renova as alianças e abençoa este povo em nome de Jesus. Amém? Esse texto, amado, ele fala da morte de um jovem chamado Uzá. A palavra de Deus diz que havia uma arca chamada Arca da Aliança. Ela é feita com madeira de acácia revestida com ouro, e sobre a sua tampa tinha dois anjos, dois querubins de asas abertas, olhando um para o outro. Dentro desta arca tinha um pote e tinha um cajado. Esse pote tinha maná e o cajado de Arão. A palavra de Deus diz, amado, que este era o instrumento que representava a glória de Deus. E toda vez que esta arca era colocada em algum lugar, ele era semelhante ao púlpito de hoje. Ele era semelhante ao lugar sagrado. E a Bíblia diz que este local, ele era feito de tendas, era colocada esta arca lá dentro, e esta arca simbolizava a presença do Senhor, como nos dias de hoje, através do Espírito Santo. E esta presença fazia com que as pessoas adoravam ao Rei. E certa vez, esta arca estava passando de uma cidade para outra, e todos aqueles que carregavam a arca, ela tinha umas argolas na sua lateral, e tinha como se fosse uns caibros, onde as pessoas colocavam no ombro 4 homens fortes, e levavam esta arca, com toda a reverência, com toda a adoração. Mas diz a palavra de Deus, amado, que eles por um certo tempo colocaram esta mesma arca sobre um carro de boi, porque a distância era longe. E num certo momento estava um jovem chamado Uzá. Este jovem, por sua vez, o que acontece? Ele entra na distração, e quando ele percebe que tem um boi que está puxando aquela arca, ele tropeça e a arca balança. Inconscientemente ele põe a mão na arca, e a Bíblia diz que a arca era intocável. Era um lugar onde não podia tocar, o único que podia tocar era o sacerdote. Isso prova, amado, nos dias de hoje, que ainda existe coisa sagrada. Na era da graça, existe alguma coisa ainda sagrada. Nós vamos ver isso hoje. Tem coisas que são sagradas, e as coisas sagradas não podem ser tocadas. Aquilo que é sagrado, aquilo que é separado para Deus, não pode ser tocado. E aquele que tocar, possivelmente será fulminado. Com esta palavra, Deus quer nos dar um alerta sobre a legalidade que damos a Satanás, para trazermos maldição sobre nós. E como isso acontece, pastor? Quando desobedecemos a Deus, ou quando rejeitamos, ou quando menosprezamos aquilo que é sagrado. O diabo só pode agir em nossas vidas, amado,
quando existem brechas. Esta campanha Fechando a Boca de Leões, na verdade, o nome real dela deveria ser Fechando as Brechas. Porque aonde há brecha, nós já pregamos sobre isso, aonde há brecha, a legalidade para o maligno entrar, tocar, transformar, amaldiçoar e fazer coisas terríveis. Legalidade essa dada pelo próprio homem, para que isso por muitas vezes aconteça. A Bíblia deixa bem claro que quando desobedecemos a Deus, o diabo tem direito. Levante a tua mão direita e diz assim: a minha vida, mais alto, a minha vida está nas mãos do Senhor. Amém? Esse texto que nós lemos, ele é um pouco chocante. O homem foi fulminado, sabe? Morreu porque tocou na arca da aliança, que representava a santidade, a glória de Deus. É claro que isso é no Velho Testamento. Jesus, quando veio, ele quebra todos esses paradigmas. Ele diz: eu sou o Senhor, e aquele que vier a mim encontrará salvação e vida eterna. Já não tinha mais esses paradigmas, mas no Antigo Testamento, sabe, o Todo-Poderoso se manifestava desta maneira. E não era para todos, era para alguns escolhidos, que Ele mesmo escolhia para ser profeta. Ele mesmo escolhia para que pousasse o Espírito Santo. No tempo da graça, que hoje nós estamos vindo a partir de Jesus, todos nós que vamos a Jesus e o aceitamos como Senhor e Salvador, você passa a ser uma pessoa consagrada de Deus. Amém? Algumas coisas são consideradas na Bíblia como sagrado, e se é sagrado, o homem não pode tomar para si, sabe? Ou talvez tocar nelas de maneira inapropriada, também não é devido, porque elas pertencem exclusivamente ao Senhor. E talvez você nesta noite pergunta: pastor, o que hoje em dia ainda são sagrados, que são semelhantes à arca, sabe, que nós não podemos tocar ou roubar de Deus nos dias de hoje? Que tem hoje, pastor, para que eu não venha sofrer algum tipo de maldição, como aconteceu com Uzá? Eu citarei algumas. Repita: se eu desejo atrair bênção, para a minha vida, jamais toque na glória ou na adoração, porque pertence ao Senhor. Jamais toque na glória, jamais toque na adoração, porque ambas pertencem ao Senhor. A glória e a adoração, amado, pertence só a Deus. Semana passada eu citei aqui um texto que eu li do pastor Ademar de Barros, que me chamou muita atenção. Eu nunca tinha olhado por este ângulo. Perguntaram para ele: pastor, o que é mais importante num culto? O louvor, a adoração ou a palavra? Ele disse: a adoração e o louvor. Mas por que, pastor? Não seria mais correto a palavra? Ele disse: não, a palavra é para o homem, a palavra é para o crente, a palavra é para que ele cresça, a palavra é para que ele aprenda a andar nos caminhos do Senhor, e o louvor é para Deus. Quando você louva, você traz a Shekinah, você traz a glória de Deus para o lugar, você traz a existência de Deus. Pessoas são curadas, batizadas com o Espírito Santo. A palavra é importante? É claro, tudo que vem de Deus é importante, a boca de Deus falando. Mas se nós, amada, já tivéssemos sarados, curados, habilitados, e viéssemos à igreja apenas para adorar o Senhor e fosse embora, você já tinha feito grandes coisas. Amém? Então a glória e a adoração pertencem ao homem? Não, pertence a Deus. A Bíblia diz que havia um homem chamado Davi, e este jovem Davi, ele era chamado por deveras vezes para consolar o rei Saul, que ao tempo começou a tocar naquilo que era de Deus e passou a ser um rei amaldiçoado. Passou a ser um rei que já não tinha mais tanto ênfase com Deus, tanta intimidade, porque ele tocava naquilo que era sagrado, aquilo que só pertencia a Deus, a glória que era do Senhor,
até que o Espírito entrou, e ele precisava do louvor de Davi, para que houvesse paz. Ai daquele que quiser tomar para si a glória e o louvor que pertence só a Deus. Nós pecamos, amados, e roubamos quando a glória de Deus, ao invés de ser para Deus, é para nós. Nos tornamos talvez vaidosos, egoístas, e achamos que nós somos os bons. Tem pessoas que infelizmente não têm dado crédito que é para Deus, têm tocado naquilo que é sagrado, que é do Senhor. Como muitas bandas gospel, muitos cantores famosos, que começou a tomar para si a sua glória que era do Senhor. O seu sucesso acabou, a banda desmanchou e Deus continua sentado no trono. Quando começa a ter muito estrelismo, sabe? Quando começa a ter muita tietagem. O que é isso, pastor? É aquelas pessoas que vão à igreja, cobram absurdos. Eu até concordo que precisa dar uma oferta porque a pessoa vive daquilo. Eu me recordo que quando nós fizemos a primeira reforma aqui na igreja, há uns 3, 4 anos atrás, eu quis chamar um pastor bastante conhecido, não convém falar o nome dele, hoje ele é deputado. E a primeira coisa que a sua secretária perguntou: qual é o número de pessoas da sua igreja? Não, minha igreja é uma igreja pequena, 100, 150 membros. Dificilmente vai ter agenda para ele. Tá, mas quando vai ter agenda? A agenda vai ser, chutou lá, sabe, daqui 8, 9 meses. Mas tem um porém. O valor que é cobrado é X mais Y. Eu disse, com X e Y, eu acabo de pagar a reforma que eu fiz, que não ficou barata. Sabe, irmão, eu até concordo. O obreiro vive do seu salário, mas ele não pode colocar preço, ele não pode colocar, sabe, metas. Eu prego se tiver acima de 1000 pessoas. Eu só canto se tiver filmando. Quando a Mara Maravilha se converteu, eu fui ver o testemunho dela na quadrangular, lá em Alves Dias. Tinha gente no meio da rua, telão. Até aí tudo bem, porque a igreja era pequena, não tinha como as pessoas terem acesso a ela. E foi logo numa época que estava começando câmera digital, algumas pessoas com aquela filmadorinha de mão. É natural que as pessoas queiram guardar de recordação. E quando ela percebeu que ela estava, sabe, sendo filmada, ela mandou parar tudo, porque ela disse que tinha uma equipe dela que já filmava, e quem quisesse comprar o filme no final do culto, ou CD com as fotos. Eu achei aquilo um absurdo, porque ela disse: olha, vai chegar um certo momento que eu vou parar para dar autógrafo. E aí então lhe é dada a oportunidade para vocês chegarem perto, tirar foto, enfim. Tudo bem que era no começo da sua conversão, não era totalmente convertida, mas havia muito estrelismo. É claro que com o tempo Deus abençoou, ela se tornou mais simples, né? E hoje não tem tanto isso. Mas a gente sabe que tem muita gente que é estrela, quer a glória, quer o louvor para si, sabe? Quer autógrafo. Se você deseja atrair bênção para a sua vida, meu irmão, ponto 2, jamais toque na igreja, porque a igreja pertence ao Senhor. Mateus 16:18 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja pertence ao Senhor. Ferir a igreja é como se estivesse ferindo o próprio Deus, porque a igreja é o corpo de Cristo. Não adianta, meu irmão. Por mais que haja perseguição contra a igreja sempre vai prevalecer, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Pode se levantar a lei que for, pode se levantar do jeito que acontecer, Deus sempre está sentado no trono. E ai daquele que fere a igreja, traz para a sua vida maldições.
Sabe, no texto de Atos 9, no versículo 3 até o 5, fala de um homem chamado Saulo, que perseguia os cristãos, que lá na frente se tornou o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que Jesus o confrontou porque ele estava perseguindo o próprio Jesus. Na verdade, ele estava perseguindo os cristãos. E Jesus disse assim: você não está perseguindo o homem, você está perseguindo a mim. E eu sou o Senhor a quem tu persegue. Quando nós tocamos o irmão em algo sagrado, quando nós falamos mal do povo de Deus, lembre-se, somos fulminados pelo próprio Deus. Uzá, ele foi duramente castigado por tocar naquilo que era sagrado. Não importa o que estão fazendo na igreja A, B, C, D, F até o Z, não toque, não fale mal, não se levanta, porque a igreja é de Deus e é Ele que corrige e repreende. Às vezes nós somos, sabe, abrimos brechas por falar do outro. Eu, por muito tempo, logo no começo do meu ministério, era meio chucro. E eu tive algum tempo de, sabe, desculpa a expressão que eu vou usar, de burrice da minha parte, de se levantar contra alguns ministérios, porque eu achava que aquilo era estranho demais. E logo quando saiu a igreja Bola de Neve, muitas pessoas falavam mal, porque uma vez saiu no Comando da Madrugada, eles fizeram uma entrevista com o pastor Rina, e todo aquele povo, e eram pessoas que tinham um moicano cheio de tatuagens, eram, sabe, surfistas malucos, que chegavam na igreja de bermuda, de camiseta, de boné virado para trás. E isso há uns 15 anos atrás, isso era uma aberração. Se alguém entrasse na igreja desse jeito, misericórdia. Sabe, irmão? Eu já me vi ministrando de bermuda e de camiseta. E já fui ministrado, e Deus falou grandemente comigo no Bola de Neve, lá no Guarujá. Isso é para calar nossa boca. Porque se Deus tem levantado, deixa que Ele cuida. Às vezes a gente diz: não, Deus está naquela igreja onde tem as irmãzinhas com vestidão, com um coquinho na cabeça, onde tem aquele povo que sai sapateando com a linha de fogo. Deus está em todo lugar onde o nome de Jesus é exaltado. Ainda que uns gritam, outros em silêncio, outros berram, outros pulam, outros dançam, a glória é do Senhor, a igreja é do Senhor. Aleluia. Não importa, não importa a maneira que você está vestido, importa que tem que haver santidade, é claro. Não é de qualquer jeito. Também não adianta você dizer que você está adorando a Deus com um shortinho de piriguete, uma calça triste, que nem diz o Peteco, não é nem leg, escandalizando. Mas Deus, Ele tem olhado, amado, para o teu coração e tem levantado igrejas para adorar o teu nome, porque a maioria estão apenas com status. Terceiro, jamais toque nos dízimos, porque eles pertencem ao Senhor. Malaquias 3, a partir do versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoado com maldição, porque a mim me roubais, sim, vós e toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Também por amor de vós, reprovarei o devorador, e não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Amado, tem pessoas que se convertem primeiro e depois de algum tempo é que vai converter o bolso. Às vezes é mais fácil converter o coração do que tirar o escorpião do bolso. Engraçado que quando era no mundo, não era dizimista. Talvez era metade do teu salário ia para os vícios, para as drogas, para coisas que não procedem do Senhor, que não te trazia nenhum tipo de alegria, felicidade, e pelo contrário, te deixava derrotado. Mas às vezes quando vai para a igreja, sabe, tem essa dificuldade de entrar a palavra no seu coração.
Quando eu era do mundo, talvez procurava algum pai de santo, mãe de santo. Eu falo por experiência própria, porque eu fui pai de santo no passado. E quantas pessoas para fazer um trabalho, um despacho, um ebó, um descarrego, vendia tudo que tinha, trazia o seu salário e não tinha essa. O preço era aquele e acabou. Era tantas galinhas, tantas de Angola, tantas disso. Era isso, era aquilo, se vira. Para quê? Para simplesmente molhar a pessoa toda com aquela erva fedida, podre, que ficava lá não sei quanto tempo, sabe, regada com sangue, com maldição, e a pessoa ainda saía de lá dizendo que estava tudo bem. Amaldiçoado. E quantos, quando se convertem, a primeira coisa que o diabo faz é retrair o seu entendimento, dizendo: para que você vai levar dinheiro para o pastor? Coitado do pastor. Sabe, meu irmão, a Bíblia diz que os dízimos pertencem ao Senhor. E quando não se é fiel, toda a família sente essa consequência. Deixa eu te explicar uma coisa, pai e mãe, você que tem filhos pequenos. Você um dia quer ver os teus filhos nas melhores escolas, talvez fazendo uma boa faculdade, tendo uma boa formação acadêmica. Talvez você é rebelde, não é dizimista hoje, e diz: não está acontecendo nada, passo algumas dificuldades. Só que o devorador, às vezes ele não age na sua vida agora, ele vai agir na sua vida futura, e a vida dos teus filhos. Os teus filhos podem sofrer consequência por não ter um bom emprego, uma boa escola, uma boa faculdade, por conta da sua desobediência. Sabia disso? A Bíblia diz que Deus pode visitar até a nossa 4ª geração. Entrega o que é de Deus. Eu já tive pessoas dizimistas na minha igreja que não eram crentes, mas entenderam a ministração, fizeram prova e Deus sempre o abençoou. É claro que Deus não tem plano de salvação simplesmente porque a pessoa é dizimista, mas tem plano na vida financeira. A pessoa pode fazer prova. Já ficou desempregado algumas vezes, mas não por muito tempo. Às vezes dizia: Senhor, eu quero ficar desempregado até a hora que eu terminar de receber o meu seguro-desemprego. Terminou no mês, no outro dia já estava empregado. Fidelidade. Deus honra aqueles que procuram ser fiel. Dízimo pertence ao Senhor, amado, não é seu. Entenda que eles pertencem porque eles são sagrados, e se eles são sagrados, eles são de Deus. Amém? O próprio Deus diz que quem utiliza o dízimo, a sua própria causa, está roubando e atraindo para si maldição. Ficar com aquela parte que é de Deus simplesmente vai te trazer um custo muito maior. Você não entrega o dízimo esse mês, talvez o seu dízimo era de 100, 200, 300 reais, não sei, mas você pode ter certeza que o diabo fará você gastar muito mais do que isso. Porque tinha um pastor que eu fiz seminário com ele, ele dizia o seguinte, pastor Gabriel, que dízimo é igual bomba. Você precisa entregar na mão daquele que está habilitado, porque você não está habilitado para cuidar dele, e se você ficar, ele vai explodir na sua mão. Amém? Então vai trazer problema. Separe com alegria, devolva ao Senhor, entrega, porque se Ele prometeu te dar honra, Ele vai te honrar. Por isso, comece o ano bem, meu irmão. Você ainda que não é praticante de ser dizimista, de ser gideão, de ser primiciante, comece e coloque em prática. Nunca é tarde para você começar. E eu tenho certeza que Deus te honrará por isso. Se você deseja atrair bênção para a sua vida, 4, jamais toque na palavra, porque ela pertence ao Senhor. Apocalipse 22, 18 diz assim: se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte na árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. A palavra é de Deus, pertence a Ele, e Ele usou homens habilitados, inspirados pelo Espírito Santo para escrevê-la. Infelizmente, hoje em dia tem muitos evangelhos: evangelho da prosperidade, evangelho da cura, evangelho do milagre, vários tipos de evangelho, e várias pessoas que pegam a mesma palavra e têm um entendimento dela, aquilo que realmente ele entende que é, e distorce as coisas.
Eu posso ter uma opinião referente a um assunto, mas a Bíblia, que é para a minha igreja, tem que ser para a Assembleia, tem que ser para a Batista, tem que ser para a Universal, tem que ser para todos. Eu tenho uma visão de igreja, eu tenho uma visão de direção, mas a Bíblia é uma só. Amém, meu irmão? É uma, é única. Nunca mudou e nunca vai mudar. Não estou aqui para criticar, mas a gente viu por muitos anos, sabe? Igrejas com usos e costumes e que hoje não tem mais. Será que a Bíblia mudou? Antes era pecado cortar cabelo, usar calça comprida. Hoje não é mais. Interpretação. Mas é claro que isso são usos e costumes de alguns ministérios que não envolvem exatamente o que é a lei bíblica. Mas uma coisa que a lei, que a Bíblia fala, e que não adianta ninguém mudar, uma palavra que poucos gostam de ouvir, que sem santidade ninguém verá o Senhor. E ser santo não está no momento que você está vestido muito bem. Em questão de vestes, é muito fácil pregar isso na Europa, que são países frios. É mais complicado pregar isso na África, no Brasil, que na época do verão são calores horrendos, mas nem por isso a gente tem que ficar pelado. Não é verdade? Tudo com santidade e com moderação. Sabe, meu amado, jamais podemos tocar na palavra, porque a palavra ela foi descrita. É a mesma coisa quando o médico te dá uma fórmula para você tomar. Aí você chega lá na farmácia de manipulação e diz assim: olha, eu acredito que essa porcentagem desta dosagem que ele passou, eu não sei, eu gostaria que você aumentasse um pouco mais ou tirasse um pouco mais. Você está mexendo numa fórmula de alguém que é habilitado para passar aquele remédio e por sua conta esse remédio trazer um resultado favorável a você. Nós não podemos mudar nem mesmo naquilo que você está comprando, que você está pagando. Sim ou não? Porque com isso você vai ter resultados terríveis. A palavra de Deus é a mesma coisa. Tem gente que diz assim: ah, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, pastor. Eu acho que isso aqui está certo, mas isso aqui não sei. Não gosto muito desse texto. Meu irmão, a palavra é uma só e ela precisa ser obedecida. A palavra de Deus não é para Deus, é para mim, é para você. O louvor é ao Senhor, mas a palavra, a correção, é para nós. E se o Senhor corrige, é porque nós estamos traçando caminhos que não são favoráveis. Amém? Se você deseja atrair bênção para a sua vida, 5, jamais toque no corpo, porque ele pertence ao Senhor. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Repita comigo: meu corpo pertence ao Senhor. Nosso corpo é um templo sagrado, pois nele habita o Espírito Santo. Amém, amado? Preste atenção que o teu corpo pertence agora ao Senhor. Tua alma, o dia que você levantou a mão e disse: Senhor Jesus, eu te aceito, você simplesmente disse: aquilo que dominava a minha vida não domina mais, agora é o Espírito de Deus que entrou e que vai ter o domínio. Então nosso corpo é um santuário, é um templo sagrado. Este lugar aqui que hoje é a igreja, não cheguei a conhecer, mas dizem que foi uma padaria chamada Padaria Fofinha. Ela era tão fofinha que era só a graça aqui, de prostituição para lá era o que mais tinha. Era um templo oferecido ao diabo. Mas quando nós entramos aqui e começamos a quebrar as paredes, e começamos a consagrar esse templo, que era horrível, ele passou a ser um santuário de Deus. E este santuário, amado, passou agora a ser habitado pelo Espírito de Deus, e não mais pelo espírito de trevas, de droga, de prostituição, que regia neste lugar. O local é o mesmo, mas o templo foi consagrado. Você está entendendo? Não importa quem você foi no passado, importa quem você foi hoje. E Satanás quer tirar, sabe? Ele quer tirar
aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua intimidade com Deus. Ele quer sujar esse templo, Ele quer tocar este templo, só que Ele toca através da sua vida. Quando nós tocamos no corpo, nós por muitas vezes tocamos de maneira profunda, sabe? E essa maneira profana nos faz escravos, trazendo vício, trazendo violência, trazendo apetite desenfreados, ou até mesmo sexo ilícito. Hoje em dia é muito natural os jovens que namoram, que já não tem mais um namorado, mas já tem um namorido. Já não é mais namorado, é marido. Antigamente você sonhava em casar para ter. Hoje você tem e sonha se um dia der certo no caso. Isso tem entrado na igreja. A santidade do teu corpo é para o Senhor. Nós precisamos entender que sexo fora do casamento é pecado e pronto. Pastor, mas ninguém viu. Quem não podia ver está vendo, que é o Espírito Santo. Primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz que o Espírito não habita em templo sujo. Vai embora. Triste, chateado, porque a igreja é a tua noiva e ele é obrigado a deixar a tua noiva e ir embora, porque aquela noiva que poderia estar entrando no altar toda de branco, representando a pureza, ela está entrando toda suja, machucada, sangrando, fedendo, porque é isso que o pecado traz, toda rasgada. A Bíblia diz: se você tocar no templo que é do Senhor, você adere para a sua vida maldição. Nós precisamos entender que a maldição age em todas as áreas da nossa vida. O dia que você aceitou Jesus, ninguém te obrigou, mas você disse: eu aceito. É a mesma coisa de um contrato. Você assinou o contrato, por isso que você tem que ler. Esse contrato, uma vez assinado, você diz assim: aquilo que está escrito aqui, eu aceito. E se houver uma, sabe, se você tiver que rescindir esse contrato, você vai pagar um preço para isso. Deus, Ele é tão misericordioso, irmão, que tem gente que não está sentindo. A primeira coisa que você começa a ter é a morte espiritual. É o primeiro momento que você detecta. Depois começa a vir outras mortes. Amém? 1 Coríntios 3,17 diz que você é um templo sagrado. Se você deseja atrair para a sua vida a bênção, não toque no corpo, porque este corpo pertence ao Senhor. A igreja é o corpo do Senhor, que é todos nós juntos formamos a igreja. E quando fala de corpo de Cristo, eu sou corpo de Cristo, você é corpo de Cristo. Amém? Como é que eu posso estar na presença do Senhor, dizendo que quero adorá-lo, se quando eu saio daqui eu vou adorar outra coisa? Eu vou fazer aquilo que não é lícito. Todo mundo sente a presença de Deus, menos tu. E é simples, basta você olhar para a pessoa. Não precisa ter olhos espirituais. Se olha para a pessoa, ela não está cantando, ela não está prestando atenção, ela está olhando para aqui, para lá, ela está perdida. Isso acontece comigo e com você. Com você, pastor, comigo. Eu que não abro meu olho não, se o diabo não vem com tudo. E vem mais furioso em mim do que em você. Deus ainda tem muita misericórdia com os jovens, porque eles estão começando a vida agora, às vezes se empolga, sabe? Mas às vezes Deus não tem tanta misericórdia comigo e com você, que já somos pessoas maduras, que sabemos o que queremos, que não somos inexperientes. Sabe, irmão? Deus é como os nossos pais. Com as crianças trata de um jeito, com os adultos a coisa é diferente. Deus, aleluia. Amém? Você é novinho na fé, você é jovem, você é adolescente. Não que Deus é conivente, mas Deus, Ele tem um grau de misericórdia um pouco maior.
Mas não pense que comigo, que sou macaco velho, Deus vai ter não. Às vezes o jovem foi, caiu, errou, pecou, está só pela misericórdia, e Deus está dizendo: vem meu filho, vem aqui que eu quero te abraçar, quero mudar a sua história. Eu fui lá todo achando que era o tal, o primeiro dia, o segundo pau comeu. Falo, meu Deus, eu nem fui para fora, só coloquei o pé, o machado já desceu, porque a Bíblia diz que você será pesado na medida que você conhece, você será julgado na medida que você tem conhecimento. Quem não conhece nada será julgado por uma porção menor, mas quem tem conhecimento maior é julgado por uma condição maior. E às vezes a gente vê na igreja pessoas que ficam, sabe, olhando para os jovens. Meu Deus, eu sei que jovem, adolescente é complicado, mas eles estão passando por uma fase que você passou. Não que justifica, mas que nós temos que ter cuidado e colocar a nossa barba de molho. A Bíblia diz: fique de pé, cuide-se para que não caia, porque se tu cair, o tombo é mais alto. Então, meu irmão, vamos olhar para a nossa vida, vamos contemplar aquilo que Deus tem para nós. Cada um viva a tua vida, cada um viva a tua, sabe, a tua unção, a porção que é preparada para ti. Cuida dela, sabe, santifica o teu corpo, busque a graça de Deus, porque Deus vai te abençoar. Se você deseja atrair bênção para a tua vida, não toque nos líderes espirituais, porque eles pertencem ao Senhor. Amém? Na mesa? 1 Samuel 26:9 diz o seguinte: mas Davi respondeu a Abissai: não mates, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Saul tentou matar Davi por várias vezes, e ele só não conseguiu porque Deus está no negócio. O diabo tenta se levantar contra a tua vida por muitas vezes, mas Deus está no controle dela. E a Bíblia diz, amado, que um jovem chamado Abissai, quando Davi estava lá diante do rei, e o rei estava numa condição em que ele não podia se defender, ele poderia matá-lo. Davi disse: não mate, não toque nele, porque ele é ungido de Deus. E quem é esse que vai tocar no ungido e Deus não vai fazer nada? Pastor, mas essa pessoa me ofendeu, eu vou pagar com a mesma moeda, sabe, o que eu vou fazer para ela é o mínimo do que ela já fez para mim. Meu irmão, não suja as tuas mãos com nada, dobra o teu joelho e fala com Deus, porque Deus vai cuidar de ti. Você não precisa manchar as tuas mãos de sangue, e principalmente quando é um ungido de Deus, é um homem de Deus, sabe, são pastores, são líderes espirituais, eles pertencem ao Senhor. Ou ruim ou não, Deus colocou lá, e você pode ter certeza que no dia do julgamento, cada um vai ser julgado pelo teu papel, sabe? Quando Deus investe em homens de autoridade, especialmente ungidos de sua casa, talvez pastores, talvez você saiba que tem pessoas que não valem nada, está em cima do púlpito, está pregando, está cantando, está ministrando, e você diz: meu Deus, será que ninguém está vendo isso? O teu Deus não é cego. Deixa que Deus cuida. Não toque nele. Davi não tocou em Saul. A Bíblia diz que Saul ainda rei, Deus levanta Davi no lugar dele e diz: tu és o rei de Israel. Ele podia dizer: não, agora eu sou o rei, Deus que levantou Samuel para me ungir, eu vou lá, dou um tiro nesses caras, mato todo mundo, tomo o lugar que é meu por direito e acabou. Ainda diz assim: eu vou tomar posse na terra. Sabe, irmão, Deus testou Davi até o momento certo. Deus precisou honrá-lo, e a honra era a perseguição do ungido na vida dele. Talvez você tenha sido perseguido em alguma área da tua vida. Deus está tratando contigo, Deus está cuidando de ti, sabe? Pastor, mas como que eu posso tocar em pastores, nos ungidos? Nunca fui lá, nunca fiz nada, nunca bati, nunca dei um beliscão. Quando nós falamos mal, quando nós criticamos, nós estamos tocando. Amém? Um homem chamado Uzá foi fulminado e morreu por tocar naquilo que era sagrado.
E hoje nós podemos aprender com os erros dele e não cair mais no mesmo pecado. Você deseja atrair bênção para a sua família? Então repita: não tocarei na glória, Não tocarei na glória, nem na adoração, nem na adoração, porque pertence ao Senhor. porque pertence ao Senhor. Não tocarei na igreja, Não tocarei na igreja, porque pertence ao Senhor. porque pertence ao Senhor. Não tocarei nos dízimos, Não tocarei nos dízimos, porque pertence ao Senhor. porque pertence ao Senhor. Não tocarei na palavra, Não tocarei na palavra, porque ela pertence ao Senhor. porque ela pertence ao Senhor. Não tocarei em pastores e líderes, Não tocarei em pastores e líderes, porque eles pertencem ao Senhor. porque eles pertencem ao Senhor. Não tocarei no corpo, Não tocarei no corpo, porque ele pertence ao Senhor. porque ele pertence ao Senhor. Amém? Amém. E tenha certeza que daqui em diante, daqui para frente, se você agir assim, você não vai atrair maldição para a tua vida. Pelo contrário, você vai atrair bênção e favores de Deus, porque Deus estará feliz contigo por obedecer. Sabe? Por você obedecer ao Senhor, por você honrar ao Senhor, por você honrar os seus mandamentos. Amém? Vamos orar juntos, amado, e agora mudar a nossa atitude. Se coloque de pé. Aplauda, Senhor.